Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, eu sou o Fábio e esse é mais um especial episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Romanos capítulo 15, parte 2, episódio de número 991, 12ª temporada. Essa 12ª vai até o capítulo 16 do livro de Romanos, que é o último capítulo desse livro. Aqui nós comentamos a Bíblia, capítulo por capítulo, passo a passo, pouco a pouco, trazendo para você uma pregação expositiva, um ensino textual da palavra de Deus, numa interpretação histórico-gramatical do texto, tudo que você precisa para se aprofundar mais, compreender mais a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então é isso, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá e vamos juntos refletir no que diz o texto e o contexto da palavra de Deus. Leia o versículo 7 ao 27 do capítulo 15 para a gente refletir sobre algumas coisas, dentre elas a relação mútua que existia entre judeus e gentios naquele contexto histórico, cultural e social. O apóstolo Paulo, ele na sua carta aqui nos seus escritos, ele procura sanar essas diferenças existentes entre os vários grupos da comunidade cristã em Roma e ainda mais reforçar os deveres da caridade, da abnegação e da ajuda mútua, lembrando-os de tudo o que têm em comum. Este é o verdadeiro método de unir os cristãos. Pois alguns cristãos, eles pensam que conseguirão levar outros à sua visão da verdade, expondo os erros daqueles que discordam deles. Veja, consequentemente, temos controvérsias acirradas entre as várias denominações, porque os cristãos persistem em enfatizar os pontos em que divergem, em vez dos pontos, muitas vezes muito mais numerosos e importantes, em que concordam. Aproximar-se de Cristo e aproximar-se uns dos outros, este é o verdadeiro eirenikon. Veja, um eirenikon é uma proposta, uma declaração, ou um texto feito para trazer paz e unir dois lados que estão brigando. Essa palavra, que vem do grego antigo, significa algo como coisa de paz. É preciso a gente perceber a relação mútua com Cristo. O versículo 7 diz, portanto, recebam-se uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu. Ambos foram recebidos por Cristo e por que não, então, uns pelos outros? Por que nossas visões sobre episcopado ou presbitério, calvinismo ou arminianismo deveriam interferir em nosso relacionamento como irmãos em Cristo? Paulo mostra que tanto judeus quanto gentios têm um interesse pessoal direto em Cristo e um relacionamento com Ele. Jesus Cristo era ministro da circuncisão, verso 8. Portanto, o judeu não deveria considerar Jesus de Nazaré como um estranho, mas como seu parente segundo a carne, pois ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mas por ser judeu, ele não está, portanto, sem interesse pelos gentios. O apóstolo nos mostra como até mesmo os escritos judaicos previam a incorporação dos gentios ao povo de Deus e a participação deles nas bênçãos que o Messias conferiria. Versículos 10 ao 12. Nele confiarão os gentios. Quão precioso, então, deve ser o nome de Jesus para todos os filhos da humanidade. Como a fraternidade universal dos cristãos é aqui reforçada.
É preciso enfatizar também a relação mútua com o Evangelho. Não apenas foi predito que judeus e gentios participarão conjuntamente dos benefícios do reino do Messias, mas de fato o Evangelho chegou a ambos. Veja, Paulo, que era judeu, experimentou as bênçãos do Evangelho. Ele, por sua vez, comunicou essas bênçãos aos gentios. Ele era ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, versículo 16. Verdadeiramente, o Evangelho é um grande reconciliador. Como ele quebra os preconceitos de raça, de classe e casta. Que o Evangelho ele precisa se tornar um poder real e vivo no nosso próprio coração e vida. E só assim nós iremos, como Paulo, compartilhar suas bênçãos com os outros, conquistando-os com o espírito de amor, não importa quais sejam nossos preconceitos contra eles. Existe um dever de ajuda mútua. Na época em que escreveu essa epístola, Paulo estava em uma missão que demonstrava na prática a simpatia mútua entre cristãos, gentios e judeus. Ele estava a caminho de Jerusalém, verso 25. Ele levava consigo uma contribuição que os cristãos gentios da Macedônia e da Acaia haviam feito para seus irmãos judeus em Jerusalém e que naquele momento encontravam-se em situação de pobreza, verso 26. Ele aproveita a ocasião para afirmar que esse fato, esse ato de generosidade, realizado com alegria, era de fato um dever cristão. Pois se os gentios participam dos seus bens espirituais, também lhes é dever servi-los nas coisas materiais. Eis uma razão para os esforços missionários entre os judeus. Eles têm sido o canal através do qual as bênçãos fluíram para nós. Não seremos nós o canal através do qual as bênçãos do Evangelho fluirão para eles? Eis uma razão para o apoio ao ministério cristão. É sábio e prudente que aqueles que devem ser mestres e pregadores da palavra, pastores do rebanho, se dediquem a essa obra. Como então aqueles que vivem desta obra devem ser sustentados? A Bíblia nos ensina que é pela generosidade daqueles a quem eles ministram. Se esses últimos participam dos seus bens espirituais, também lhes é dever servi-los nas coisas materiais. E tal ajuda mútua todos os cristãos devem cultivar uns para com os outros. É isso que nos enfatiza o texto aqui, versículo 7 do capítulo 15 de Romanos, essa cortesia cristã afetuosa. Diante dos muitos pontos de discórdia que surgiram nas igrejas compostas por judeus e gentios, não foi fácil, nem alegre, para os judeus cristãos se libertarem dos grilhões impostos pelos hábitos e tradições seculares e acolherem, em igualdade de condições, na nova irmandade, homens que nunca haviam sido instruídos na compaixão por conta de regulamentos cerimoniais negligenciados. Como a mãe nos dias de Salomão, mais preocupada com a segurança de seu filho do que com a resolução estrita de um problema legal. O apóstolo se preocupava com o bem-estar e a paz da comunidade. Ele desejava que ambas as partes renunciassem a seus direitos e se unissem em santa comunhão. Em vez de se manterem distantes, uma parte importante de nossas dificuldades modernas reside no tratamento adequado dos outros, especialmente de nossos irmãos cristãos. Mais ansiedade, constrangimento e pecado se manifestam aqui do que em qualquer outra direção. Pois as antigas controvérsias talvez não nos perturbem, embora não faltem sinais no horizonte de nuvens não maiores que a palma da mão de um homem que a qualquer momento podem cobrir o céu e perturbar a harmonia das igrejas. Nós ainda precisamos de orientação para que diferenças triviais de pensamento e comportamento
não nos afastem uns dos outros. Vejamos a regra de conduta estabelecida. Ela está contida naquelas palavras de ouro, pilar da conduta cristã, assim como Cristo também. O nosso tratamento para com os outros deve refletir o tratamento que Cristo nos dispensou, e este é o caminho que devemos trilhar e a fonte da habilidade e da força que nos permitirão prosseguir nele. Cristo recebe os homens com alegria, não com relutância, mas de coração, de braços abertos e com a promessa de bênção. Veja isso. Evidenciado nas narrativas dos evangelhos, ele se comoveu com compaixão pelas multidões, ele fez convites reais: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso pode ser verificado em nossa própria experiência, pois Cristo vive e reina sobre nossos corações e vida, distribui seus favores livremente, e a paz e a alegria que encheram nossos corações ao confiarmos nele foram o testemunho de seu deleite. O fogo que desce do céu para certificar a aceitação de nosso sacrifício. Compare o interesse de Cristo na conversão de Saulo com a fria recepção deste pela igreja em Jerusalém, onde o apóstolo havia sido abandonado ao completo esquecimento, exceto por Barnabé. O reino de Deus não é uma corporação fechada, como uma empresa da cidade, mas o nosso desejo deve ser que a igreja cresça até influenciar o mundo inteiro. As nossas sociedades cristãs, elas devem ser como uma estufa que nutre a vida jovem, ou como um banho quente que dissipa o frio espiritual, onde o frio exterior possa ser esquecido e os homens possam erguer-se de uma multidão hostil para um santuário de paz e amor. Cristo recebe os homens apesar de suas imperfeições. Embora manchados pelo pecado e desesperados da justiça, impotentes diante de frequentes quedas, ignorantes e com uma obtusidade que se torna cada vez mais evidente, a nossa indignidade não foi desprezada pelo Salvador. E por essa razão, ele nos atraiu a si para nos curar, salvar, instruir, aprimorar, desenvolver e amadurecer qualquer semente de bondade. Ele vê o que os homens podem se tornar sobre influências benevolentes, a imagem de Deus renovada, o galho seco brotando em vida e flores, o terreno árido transformando-se num jardim. Se esperarmos até que nossos irmãos sejam irrepreensíveis, nós teremos pouca comunhão deste lado do céu. Se eles não forem tão cultos ou tão generosos, muito mais precisarão de nossa conversa estimulante. E se não forem doutrinariamente perfeitos, aprenderão. Cristo recebe os homens imparcialmente, sem fazer distinções odiosas. Esse foi o argumento de Pedro para a admissão dos gentios, Atos 11:17, Atos 15:9. Um homem apresentado pelo rei, ele pode exigir o apoio de qualquer embaixador. Aquele que o soberano recebe, todos os seus servos devem honrar. A quem Cristo admitiu a sua graça, nós somos obrigados a reconhecer. O Salvador na terra exigia sinceridade dos seus potenciais seguidores. E esta é a explicação para qualquer aparente severidade. Ele não queria que ninguém iniciasse uma vida cristã sem avaliar o custo e demonstrar uma disposição sincera para obedecer. A fé vacilante, se genuína, ele jamais se recusou a abençoar. A hipocrisia e a ilusão ele desmascarou impiedosamente. Mas aos buscadores trêmulos ele sorriu com encorajamento divino. Por que desconfiar dele agora? Por que temer uma rejeição das suas orações, do seu serviço?
Cristo considera em tudo a glória de Deus. Observe a sua constante referência à vontade do Pai. Ele pregou que os mal entendidos a respeito de Deus fossem esclarecidos. Aliviou e animou os que sofriam para que pudessem conhecer e louvar a misericórdia de Deus. Ele deu a sua vida para que a sombra escura da culpa humana não mais eclipsasse a glória do governo divino. O fim virá quando Cristo entregar o reino ao Pai, tendo sujeito todas as coisas a Deus, e por meio dele, o mesmo princípio motiva seus discípulos. As pessoas que buscam um propósito nobre, elas conseguem superar a inveja e as pequenas intrigas. Elas deixam de se importar com o status ou com o poder pessoal, aceitando até mesmo a humilhação, se isso ajudar a avançar o reino de Deus. Esse amor dedicado à obra divina, ela elimina o egoísmo, a busca pelo conforto e o ciúme, substituindo-os por um desejo sincero e profundo de servir a Deus. É claro que existem momentos em que devemos defender a nossa própria dignidade. No entanto, sempre é hora de priorizar a glória de Deus. Afinal, essa glória traz o que há de melhor para nós mesmos. Deus não é uma força destrutiva e implacável que nos esmaga, mas sim o caminho para o nosso bem supremo. Assim, judeus e gentios foram recebidos por Jesus Cristo, em quem a veracidade de Deus para com os gentios foi confirmada e a sua misericórdia demonstrada para com os gentios. Dessa forma, ambos puderam unir-se no louvor a Deus, como havia predito pela lei. Havia sido predito pela lei, pelos salmos, pelos profetas. Nele os gentios depositarão a sua esperança. E isso leva o apóstolo a proferir a súplica do texto. E é dado um título aqui no texto, o Deus da esperança. Os nomes de Deus nas Escrituras enfatizam sua personalidade e seu relacionamento íntimo com as suas criaturas, mais do que quaisquer designações na filosofia ou mitologia. Ele estabeleceu um plano de salvação, que é a garantia substancial da esperança. E além dessa provisão objetiva, ele próprio inspira esperança subjetivamente no seu povo. A concessão de toda a graça lhe é atribuída. E é isso aqui que a gente vê, naturalmente. Que o reino de Deus não vai se expandir pela espada, vestes manchadas de sangue, mas sim pela chama do amor acesa no coração do homem. Que demonstração da paciência do Todo-Poderoso se apresenta nas inúmeras eras pelas quais essa terra foi lentamente preparada para a morada do homem. Nós somos como crianças que não conseguem esperar alegremente pela festa que se aproxima. Nós desanimamos se o carro demora. Romanos 15 nos lembra que Cristo nos recebeu para que também aprendêssemos a receber uns aos outros, judeus e gentios, diferentes em história, cultura e costumes, encontraram em Cristo uma mesma esperança, uma mesma graça e um mesmo Senhor. E se Cristo me recebeu apesar das minhas imperfeições, com que direito eu recuso acolher o meu irmão? Vamos orar, encerrar mais esse episódio que já está ficando bem longo. Oh, aleluia! Ensina-nos, Senhor, a receber uns aos outros como Cristo nos recebeu. Livra-nos do orgulho, da intolerância e de tudo aquilo que transforma diferenças em barreiras. Dá-nos um coração disposto a acolher, servir, amar, para que a nossa comunhão, ela revele a beleza do Evangelho. Amém, amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.